Boa tarde a todos e bem-vindos ao programa A Voz dos Autarcas, onde vamos falar com vários presidentes de Câmara do Distrito de Braga para falarmos sobre o impacto que o estado de emergência e calamidade está a afetar os municípios. Hoje, connosco, vamos ter o Dr. Raul Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Faf, para falar um pouco connosco. Muito boa tarde, Sr. Dr. Raul Cunha, e bem-vindo à antena da Vieira de Minho TV. Muito obrigado, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um gosto participar aqui convosco neste fim de tarde, numa troca de opiniões que eu espero que seja produtiva e informativa para as pessoas. Acho que sim. Dr. Raul, com a agravada situação no distrito de Braga e em particular no concelho de Faf, pode-nos adiantar quais são neste momento os números atuais da pandemia no concelho de Faf? Infelizmente as notícias não são muito boas. Nós temos tido um impacto grande desta doença aqui no nosso concelho, principalmente depois de meados de outubro, foi-se acentuando. Isso agora nota-se alguma estabilização, mas uma estabilização em alta, que nos coloca nos municípios, nos 10 mais aqui do norte do país, por 100 mil habitantes, não é? Nós temos neste momento, os últimos números que eu recebi do ACES indicam que nós temos positivos neste momento 799 pessoas, temos já curado 1147, acumulados desde março até agora já tivemos aqui em Faf 1900 pessoas atingidas por esta doença. Só, e é sempre lamentável, desde março que temos reportados 9 óbitos causados por esta pandemia, e neste momento temos em isolamento 298 pessoas em isolamento profilático, mais os 700 que estão atingidos pela doença, não é? Portanto, é um atingimento significativo, se nós percebermos e formos ver a evolução da pandemia e o rácio, número de atingidos por 100 mil habitantes, colocam-nos, como disse, nesse valor acima dos 1000, e, portanto, sujeitos a um conjunto de medidas muito restritivas que têm por objetivo reduzir o risco de contágio, para além dos apelos que sistematicamente vamos fazendo às pessoas de Faf e da região e do país para a necessidade de terem cuidado acrescido, porque esta é uma doença que passa de pessoa a pessoa. E, portanto, depende muito do nosso comportamento, conseguirmos prevenir, não só não sermos contagiados, mas também, eventualmente, não contagiarmos ninguém. E o risco desta doença é que há muita gente que está infectada e não sabe, não tem sintomas. Portanto, a única forma de nós, enquanto não tivermos vacina, a única forma de nós impedirmos a propagação desta doença será todos partirmos do princípio que estamos infectados e atuarmos como tal. Usarmos a máscara quando estivermos perto uns dos outros. Eu, neste momento, estou sem máscara aqui consigo, porque esta doença não se passa pela internet, não é? Não tenho mais ninguém aqui no gabinete. Mas sempre que entra aqui alguém, só entra aqui com a máscara e eu coloco imediatamente a máscara antes de o receber. Portanto, aqui temos de lavar as mãos com frequência, de desinfetar as mãos, temos de não estar muito juntos uns dos outros. Enfim, há aqui um conjunto de atitudes que têm de ser integradas por cada um para evitar que esta situação continue com este ritmo e, deste modo, prevenirmos não só a mortalidade, mas também protegermos o nosso Serviço Nacional de Saúde. Porque deixe-me que lhe diga que o nosso Serviço Nacional de Saúde, nós portugueses temos a tendência de denegrir sempre aquilo que é nosso. Mas o nosso Serviço Nacional de Saúde é de excelência e tem demonstrado capacidade para responder a esta pandemia. Mas não há Serviço Nacional de Saúde no mundo nenhum que seja capaz de responder satisfatoriamente a todos os pedidos, de repente ver tudo ao mesmo tempo. É impossível. Portanto, nós temos de conseguir achatar a curva no sentido de procurarmos criar as condições para que a doença abrande na sua progressão e possa
criar as condições para que o Serviço Nacional de Saúde trate, porque muitas dessas pessoas são tratáveis, trate todos aqueles que necessitam desses cuidados. Não fosse o senhor doutor médico de profissão e está-nos a dar esses conselhos que são valiosos para o nosso dia-a-dia e nunca é de todo, é sempre de todo relembrar cada vez mais esses conselhos. Além desses conselhos, que medidas o município de Faf está a ter para mitigar o alastrar desta pandemia no município? Nós concentramos as medidas em dois grandes grupos, como disse, que é uma no sentido de mitigar e ajudar a não ter as condições para que a doença se propague, e por isso cancelamos os espetáculos, encerramos os equipamentos coletivos, fechamos a feira, enfim, naquele primeiro impacto. Não é? Depois também criamos, ao mesmo tempo, um conjunto de medidas que visam proteger as famílias e proteger as empresas. Principalmente aquelas mais atingidas, porque se nós repararmos, ainda hoje, aquelas mais atingidas passam por os cafés, a restauração, a hotelaria, os ginásios, enfim, os pequenos comércios, o comércio local. Portanto, todo esse tipo de atividade que nós apoiamos com medidas concretas, sem grande alarido, sem grande espalhafato, mas com efetivas, reduzindo as taxas, isentando o pagamento na feira, por exemplo, quando abrimos a feira, isentamos os feirantes do pagamento das despesas e do aluguer do terrado até ao fim de agosto, agora já só pagam 50%. Nesta fase mantemos a feira com muito controle nos acessos, encerramos, criamos só acessos específicos e portas Ainda hoje estive na Feira de Faf e pude constatar essa efetividade. É que correu muito bem, as pessoas respeitaram, não se amontoaram, havia fiscalização, havia portas de entrada, portas de saída, um controle do número de pessoas que estavam dentro, para saber se ainda podia entrar ou não, aceder ou não ao espaço da feira. Portanto, isso porquê? Porque nós temos de conciliar duas necessidades que são antagónicas. Quer dizer, nós, para evitar a propagação da doença, temos de isolar as pessoas, incentivá-las a ficar em casa, que não saiam, a resguardar-se e a combater as aglomerações. Mas para mantermos viva a atividade económica e a vida, para poder ir fazendo a vida, nós precisamos das pessoas na rua, não é? Precisamos das pessoas a ter a sua vida normal, o mais normal possível. Ora, isto são duas necessidades antagónicas, não é? São conflituam uma com a outra. E encontrar aqui o justo equilíbrio é o segredo disto. Portanto, nós temos de conseguir, por um lado, controlar e apoiar e estimular as medidas que levam a que as pessoas tenham cuidado, evitem as aglomerações, fiquem o mais possível em casa e, por outro lado, deixando a atividade económica ir correndo de forma a que a vida não fique prejudicada ainda mais porque o empobrecimento das empresas, o empobrecimento das famílias também mata. Eu costumo dizer que a pobreza mata mais do que a pandemia. Portanto, nós temos de encontrar aqui um equilíbrio, não é? Pegando nesse equilíbrio que o senhor falava há pouco e pegando nos bons exemplos que FAF tem vindo a implementar nestes últimos meses, como é que vê estas medidas tomadas pelo governo para travar o alastramento da pandemia, nomeadamente no Conselho de Faf? Estas novas medidas de confinamento e por aí fora. Eu temo, e aqui entre nós, que ninguém nos ouve, espero que não estejam muitos portugueses a ouvir-nos, mas aqui entre nós, dizer que eu temo que, resultado do próximo Conselho de Ministros, possamos ver algumas destas medidas agravadas, pelo facto de termos a situação pandémica que temos, não é? De termos os valores que temos. E isto porque resulta de uma deliberação que eu, na minha ótica, acho que foi muito bem tomada,
que foi criar um padrão objetivo, que está no patamar dos 240 mil novos casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes. Ora, isto assim, eu percebo que pode ter algum grau de injustiça. Porquê? Porque não é a mesma coisa um concelho pequeno, por exemplo, ter, digamos assim, um surto, por exemplo, num lar, não é? Que está absolutamente bem identificado, ou uma empresa muito localizada e que lhe faz disparar logo os números para acima deste critério, acima deste valor de corte, né, dos seus 240 mil por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Ora, percebo que possa criar aqui alguma injustiça, porque é diferente isto, ter um surto bem localizado, ou ter o vírus disseminado pela comunidade. Neste momento é o que está a acontecer aqui em Faf. Nós não temos propriamente grandes surtos, temos alguns surtos, porque temos o vírus espalhado pela comunidade, quase não temos mesmo nenhuma freguesia que esteja livre de ter alguns casos no seu território. Portanto, isto fez também com que o vírus andando espalhado pela comunidade tivesse introduzido num ou noutro lado, e temos estas situações no último fim de semana algum sobressalto, mas estão já absolutamente controladas. Hoje tivemos uma reunião da Proteção Civil, onde estivemos a fazer o balanço da situação em Faf e a perspectivar e a apelar à colaboração de todas as entidades que têm responsabilidade nesta matéria para podermos intervir e minorar o impacto desta doença nesta fase. Mas, portanto, estava eu a dizer que esta doença, assim, com estas características, é muito traiçoeira, tem um impacto muito grande na vida das pessoas e congrega-nos a todos para conseguirmos controlá-la. Ninguém está isento de dar o seu contributo. Pegando um pouco nisso que estava a dizer, vocês em FAF têm estes surtos e não é fácil lidar com eles. A nível económico e industrial, FAF está no distrito, um dos maiores exportadores do distrito, visto ter várias áreas industriais. Está o Conselho preparado para ajudar as empresas do Conselho neste momento de pandemia e que medidas é que o município já tomou nesse sentido? Como lhe disse, nós tomamos um conjunto de medidas que se prendem muito com as nossas capacidades e funções. Nós não podemos, por excesso de voluntarismo, também pôr-nos à frente e assumirmos responsabilidades que não são nossas. Algumas já assumimos, não é? Nomeadamente na questão sanitária propriamente dita, não é? Mas, em termos de apoio às empresas, é uma responsabilidade essencialmente do Governo. Nós temos apoiado as empresas do comércio, muito mais a do comércio, foi mais afetado que a indústria. Nós temos uma indústria grande, como disse, somos muitos exportadores. A nossa exportação da nossa indústria também acaba por refletir o estado do mundo, da Europa e do mundo, porque como estamos em fase de pandemia, isto não há nenhum país que esteja isento, e, portanto, todos temos uma redução da atividade económica. Portanto, as exportações também se ressentem dessa redução da atividade económica. Mas a indústria e a construção civil não foi muito afetada por esta pandemia ainda. Enfim, então nós temos aqui um investimento grande na área dos alumínios, por exemplo, que esteve parado poucos dias e, ao fim de 1 ou 2 semanas, já estavam outra vez a laborar em normalidade e nem tiveram, assim, uma redução significativa na sua produção. Os maiores afetados é o comércio. O comércio é que realmente é afetado e, por isso, estas medidas que são da nossa competência, que é isentar taxas de recolha de lixo, isentar taxas de saneamento, ajudar a contribuir para ajudar a pagar a água, não cobrar taxas pela publicidade, pelo uso do espaço público, pela utilização de esplanadas, enfim, toda esta panóplia de medidas que visam, dentro do nosso âmbito, apoiar as empresas que estão a passar esta situação difícil.
Deixe-me só dar aqui uma nota. Agora estamos em plena crise e tudo acha bem que se faça tudo e mais alguma coisa. E eu acho bem que sim. Ora, nós temos autarcas de ter algum cuidado nas medidas que tomamos, porque nós somos sujeitos a imensa fiscalização, não só da comunicação social e bem, mas fundamentalmente de instituições, olha, desde a Inspeção de Finanças, a Inspeção da Legal, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, sei lá, há imensas entidades que têm por função controlar a atividade autárquica. E se agora toda a gente concorda muito bem que se tratem de um conjunto grande de medidas, isto vai passar, isto não vai ficar sempre. E eu, daqui a uns meses, não me admirava nada que começássemos a ouvir a necessidade de alguns autarcas mais afoitos explicarem porque é que tomaram estas ou aquelas medidas. Até porque nós estamos em ano autárquico, de eleições autárquicas, e é preciso ter muito cuidado para não estar a usar os dinheiros públicos para as autarcas se promoverem. Portanto, não, é preciso cuidado a lidar com isto, portanto, é preciso bom senso, prudência, sensatez, a justa medida e consolidar bem qualquer medida que se toma do ponto de vista local e fazendo aqui o balanço da legalidade e da utilidade, da necessidade. Muito bem. Estando o FAF também, e pegando num pouco que você disse, durante este estado de emergência e calamidade, o município, dentro das suas competências, lançou vários programas solidários, como o Vizinho Solidário, o apoio à renda, ao crédito à habitação, despesas de farmácias, despesas domésticas. O Sr. Presidente já tem ideia de quantas famílias ajudou e também os valores envolvidos nesses vários programas que ao longo destes meses foi lançando no município? Deixe-me só dizer uma coisa que nem todas as pessoas têm essa informação e que é muito verdade e muito importante. Que é o seguinte: nós dirigimos os destinos do município já desde novembro de 2013. E logo no início reformulamos o nosso serviço social, dotando a autarquia, porque estamos, se nós nos lembrarmos, nessa altura estávamos em plena ainda fim dos anos da crise económica anterior. E por isso dizia-lhe que lançamos e apetrechamos a Câmara com um conjunto de programas sociais que nos permitiram enfrentar esta situação já com armamento, digamos assim, preparado para responder às necessidades. Eu estou a falar Já estava a preparar o futuro. Não, nós tínhamos a questão da crise da troika, chamamos assim para as pessoas entenderem, não é? Estávamos a sair dessa crise. Estávamos a começar a sair da crise, mas então ainda sentia muito os efeitos da troika e tivemos de dotar o Serviço Social da autarquia de um conjunto de programas que lhe permitissem enfrentar essa situação. Claro que assim, agora que estávamos a começar a aliviar, foi preciso reforçá-los novamente. E daí esse programa, que nós temos um programa, por exemplo, muito interessante, que é um programa de emergência, chamamos de emergência social. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é um programa que as famílias podem recorrer, está classificado, tem um conjunto de critérios para ser avaliar a necessidade, também para saber que estamos a ajudar mesmo quem precisa, e, enfim, embora na ação social temos de nos preocupar mais com quem precisa do que propriamente com os que abusam, mas há sempre alguns a abusar, portanto, tem de haver aqui essa necessidade de se afinar esses programas. Portanto, depois de uma análise do rendimento, nós temos um programa que permite ajudar as famílias a pagar aquelas necessidades básicas, para falar de água, luz... Desculpe, Sr. Presidente, e creio que é um programa pioneiro no distrito. Creio que é um programa pioneiro. Não sei, penso que não existem muitos exemplos. Não. É um programa... Tem de ser interessante, ser uma atitude muito interessante por parte do município. E é um programa generalista, porque, sendo de emergência, dá para valer a essas situações concretas e pequenas, mas também dá para situações mais graves e maiores, né?
E, portanto, é um programa que nós deitamos mão, sempre temos essa dificuldade. Mas temos também um outro muito interessante, que também já estava a diminuir e agora subiu outra vez, que tem a ver com o apoio ao pagamento da renda de casa ou da prestação bancária. Outra novidade que é, também creio que andei a pesquisar e não encontrei mais ninguém com esse tipo de apoio, que é muito interessante. Nós entendemos, eu chocava-me passar a andar aí aqui pelo nosso norte e ver tantos letreiros de casas a dizer vende-se. Porquê? Porque as pessoas tinham assumido responsabilidades com base nos seus rendimentos e de repente viram-se desempregadas e a ter de se desfazer das suas casas e não ter onde viver, não é? E, portanto, assim, nós achávamos que o pagamento da prestação bancária é um equivalente a uma renda. É o pagamento da renda. E nós temos pouco mercado de aluguer no país inteiro, portanto, as pessoas foram incentivadas a adquirir casa. Portanto, nós consideramos que a renda é como se fosse, a prestação bancária é como se fosse uma renda. E, portanto, apoiamos também as famílias. Tem um tempo, apoiamos durante 3 anos, numa percentagem ainda elevada. E o que é que nós fizemos agora na pandemia? Foi só introduzir aqui uma correção. Este tem um limite de 3 anos. Foi as famílias que já foram apoiadas podem continuar a ser, não é? Portanto, tiramos este critério de exclusão. Portanto, assim, quem já foi apoiado pode continuar a ser, e quem está a chegar ao limite dos 3 anos pode prolongá-lo mais 2 anos para poder enfrentar esta situação agora de dificuldades. E deixe-me dizer-lhe que é com muita satisfação que eu vejo muitas famílias, ou algumas famílias, que vi, agora já nem tanto, muitas famílias, quando saem desta situação de necessidade, virem informar que, olha, eu agora já arranjei emprego, já não preciso, muito obrigado pela ajuda que me deram, ok, mas agora já não preciso. E isto demonstra a seriedade com que as pessoas vivem, né, no dia a dia, não é? Portanto, este programa também é um programa muito interessante. Temos um programa de apoio à recuperação da habitação degradada, temos criámos um programa de bolsa de estudo para os alunos do ensino superior, em que nós apoiamos, majoramos em 40% a pensão que o Estado dá. Partimos do princípio que as pessoas, o Estado avalia a situação de necessidade dos rendimentos. Portanto, diz se está a atribuir pensão àquele estudante, àquele jovem, é porque ele realmente precisa. E, portanto, a pensão que o Estado dá, seja ela qual for, nós acrescentamos 40%. Ora, isto tem permitido que os jovens de FAF possam continuar a estudar no ensino superior e não pesem tanto no orçamento familiar. Alguns já me têm dito que, desta forma e com este apoio que recebem, não pesam mesmo no orçamento familiar e conseguem ser autónomos nos estudos que estão a fazer nas várias diversas universidades do país. Portanto, isto são alguns dos programas. Agora, números em concreto, centenas, milhares, desde 2014 até agora, não tenho assim de cor ainda presente. Mas sente-se no dia-a-dia aumentou. E sente-se no dia-a-dia este aumento destes pedidos de ajuda à autarquia? Claro, aumentou. A partir de março, né? Como lhe disse, isto vinha numa trajetória de redução progressiva, né? E de repente em março isto voltou a subir. Né? Números definitivos, só lá mais perto do fim do ano é que vamos ter de fechar isto para fazer a avaliação e ter os números com mais algum rigor. Mas, por outro lado, também vê que a autarquia, nota-se que a autarquia está presente e está atenta a esta situação e tem tentado mitigar de alguma forma estas preocupações das famílias. Claro, tem de ser. Porque nós centramos os cuidados nas pessoas. As pessoas são... Não faz sentido... Nós estamos envolvidos na coisa pública e termos assumido estas responsabilidades. São para servir e servir melhor as pessoas. E, portanto, temos de centrar todas as políticas à volta da necessidade de ajudar as pessoas. Por isso, procuramos melhorar as escolas em termos de qualificação de espaço físico,
como viu, se conhece FAF. Nos últimos meses, FAF tem levado a cabo, isto a título particular, tem levado a cabo bastantes obras nas vias públicas, na sinalização, na requalificação das escolas, várias obras de âmbito público, que a nossa reportagem, e eu em especial, tenho visto estas mudanças no dia-a-dia no concelho e na cidade de Faf. E muitas estão ainda a ser lançadas e vão ainda continuar, porque assim, nós vivemos nesta fase do país uma situação muito difícil. Se olharmos para o nosso país, temos uma situação muito difícil, porque temos esta situação pandémica e que se prevê, que se vê no horizonte é que vai haver grandes dificuldades. Mas também temos um cesto grande de oportunidades. Nós temos de saber aproveitá-las. Nós temos ainda o Norte 2020 ainda a terminar, até 2023. Estamos a arrancar com o Portugal 2030, que está a dar os primeiros passos. E temos agora o Plano de Recuperação e Resiliência, que coloca ao dispor do país um volume financeiro de tal ordem. Eu nem lhe sei dizer de cor já o número, tenho isso escrito, mas são muitos milhares de milhões, que coloca em causa a capacidade dos portugueses de terem, de conseguirem executar todos esses recursos disponíveis que estão ao nosso alcance. Portanto, nós temos de nos concentrar fortemente em rapidamente lançar projetos, avançar com os projetos, terem a maturidade necessária para, até 2026, podermos utilizar esses recursos que vão estar à nossa disposição. E aí também entra, acima do AVE, este organismo, este grupo de municípios, trabalhar em conjunto para, de certa forma, em parceria, aproveitarem ao máximo esses fundos nacionais e comunitários. Acima do AVE, que eu tenho a honra de presidir, pela confiança que os senhores presidentes dos municípios, dos 8 municípios que compõem, depositaram em mim. Acima do AVE é uma estrutura que nasceu há pouco tempo e que muita gente no início não acreditava. Achava que era assim uma coisa, uma AMAV diferente, mas uma coisa assim desse tipo. Ou uma entidade para gerir fundos comunitários. Progressivamente tem vindo a ganhar cada vez mais importância e ter um papel importante na arquitetura administrativa do país. E, portanto, acho que sim, acho que tem vindo a assumir uma responsabilidade grande em muitas áreas e perspectiva-se muito mais. Oliveira Domingo tem os sapadores florestais, por exemplo, tem uma equipe, uma brigada de sapadores florestais em que Vieira é liderante nessa área, mas temos várias da educação, no turismo, nos transportes, enfim, um conjunto de matérias que são da responsabilidade dos municípios e que são da responsabilidade específica das CIMs, por lei, atribui competências próprias num conjunto de áreas. Estamos a fazer, ao mesmo tempo, 2 trabalhos, que é responder aos desafios que nos são colocados pela legislação e pelos vários programas a que temos de aceder e, por outro lado, preparar a estrutura para poder ter as competências necessárias para ser útil no dia-a-dia. Prevê-se uma grande onda de despedimentos a nível nacional face a esta pandemia. FAF, provavelmente, como todos os territórios do país, não vai ser exceção. Está a autarquia preparada para, a nível social, dentro das suas competências, mitigar esta situação junto da população? Sempre. O nosso dever é estar atentos ao evoluir das coisas e nós temos muita esperança de que as medidas que têm vindo a ser tomadas e que irão ser tomadas ainda mais para a frente para se poder responder à pandemia possam ajudar a mitigar esta questão do desemprego, que é efetivamente uma preocupação muito grande, muito grande. Agora, assim, também acreditamos que o desenvolvimento económico possa, quando for possível, descomprimir este conjunto de medidas que nos confina às nossas
e que são muito restritivas às nossas residências e que são muito restritivas, a economia possa rapidamente retomar o seu percurso normal, por exemplo. E neste momento nós temos um conjunto de situações identificadas, mas às vezes a gente no dia a dia encontra situações paradoxais, porque o desemprego aumentou, não é? Sim. Mas agora nós temos situações de necessidade de encontrar pessoas para irem apoiar ou serem contratadas pelos lares para substituir pessoas... Equipas de retaguarda. Pois, de retaguarda, ou até mesmo lar a lar, e temos tido muita dificuldade, porque não... Será o medo, Sr. Doutor? Será o medo que as pessoas têm de ir trabalhar para um lar? Pois, eu acredito que sim, que há alguma... Mas estamos a falar de trabalhar em zonas absolutamente seguras, sem vírus, não é? E mesmo assim não é assim fácil de encontrar. Nós, olha, nesta semana que tivemos estes 2 pequenos surtos em Silvares e em Heróis, tivemos de ser a Câmara a disponibilizar pessoal da autarquia para ir reforçar essas equipes, de forma a ir mantendo que o pessoal do lar que está habituado a lidar com os idosos ficam a olhar para os idosos e nós vamos fazendo aquelas tarefas básicas e gerais, de limpeza, tratamento de roupas, enfim, aquilo que já alivia um bocadinho e ajuda que o lar se vá concentrando naquelas tarefas que não tem ninguém, porque não só há dificuldades em encontrar pessoas para ajudar nas várias atividades do lar, como há ainda mais difícil pessoas que tenham formação que saibam fazer. Pois, porque também, assim, estar a dar banho a um idoso, a alimentar um idoso, a dar-lhe a medicação, a cuidar, mobilizá-lo na cama, se estiver acamado, sim, é preciso. Não é muito difícil, mas é preciso. Mas requer formação. Claro. Aí está um nicho de mercado para as escolas de formação profissional poderem ver no futuro, porque cada vez mais os idosos têm que ser uma prioridade nossa, não nossa, só nossa, mas também das autarquias, das juntas de freguesia, e nisso a Câmara de Faf, juntamente também com as juntas de freguesia, tem estado muito presente. Eu ainda há cerca de meia hora, antes de irmos para a entrevista, li um desabafo da diretora técnica do Lar de Silvares, a dizer que se não fosse o município, se não fosse a junta de freguesia, não tinha acesso a determinados produtos de primeira necessidade, como kits dos RPIs, e isso vê-se que a comunidade está junta quando acontecem estes surtos, e um bem-aja ao município de Faf também por estar muito presente na vida destas pessoas. Sr. Presidente, o Natal está aí a chegar. Esta época é uma época natalícia, é uma época de alegria, mas face a esta pandemia, face a esta situação toda, o município tem preparado para esta época alguma medida, algumas iniciativas? Olha, nós trabalhamos muito com a comunidade, como disse, e também com a nossa associação empresarial. Nós temos em Faf uma associação empresarial. Uma das mais ativas no Distrito de Braga. Muito importante, não é? Exatamente. É sim, senhora. É um orgulho, temos muito orgulho em ter esta associação empresarial, tem uma escola profissional, enfim. Mas, portanto, trabalhamos muito em colaboração. Né? Mesmo estas medidas de apoio às empresas são muito tomadas num observatório que criamos em parceria com a associação empresarial, em que eles vão sugerindo quais as medidas que pensam que serão úteis e efetivas, independentemente do espetáculo que se faz, que o espetáculo a gente dispensa, não é? Agora, muito, muito concentradas na eficiência, na eficácia desse tipo de medidas. Mas, portanto, a questão natalícia este ano está um bocadinho prejudicada, não é? Porque, enfim, lá está, é aquele paradoxo, não é? Nós queremos as pessoas na rua para fazer compras e depois é aquela que dizia no início da entrevista. Pois aí nós queremos muito ao mesmo tempo. Nós quisemos que o Natal fosse assinalado. E daí pensou se devíamos ou não devíamos fazer iluminações de Natal e decidimos fazer. Porque achamos que o Natal é uma época que deve ser marcada e, portanto, pela nossa parte, vamos procurar, já estão instaladas, aliás, ainda não estão acesas, mas já estão instaladas, vamos ter iluminação natalícia, como eu costumo, até um bocadinho reforçado.
muitas atividades, como nós costumávamos ter a cidade de Natal, o encontro de coros, aquelas, um conjunto de atividades que se destinavam a chamar ter pessoas para o centro da cidade, para, desse modo, desenvolver o comércio local, essas estão suspensas, não é? Essas estão suspensas. E confesso que eu temo que, com a nossa situação sanitária tão mal, tão alta, enfim, tínhamos de tomar medidas mais rigorosas, nomeadamente nos próximos fins de semana, vamos aguardar, não vamos adiantar, porque também não sei nada, não estou a pensar alto. Claro, sim. Mas ninguém me deu, não tenho nenhuma informação privilegiada, né? Eu estava a pensar. Não tenho. É óbvio que se nós estando naquele grupo... Sim, o Presidente da República prepara-se para lançar mais 15 dias de estado de emergência, isso é público, estamos à espera a qualquer momento que seja isso anunciado. Pois, mas depois o Governo vai regulamentar e vai dizer... Exatamente, e irá pôr mais medidas. Vários patamares, e assim, se houver vários patamares, nós seguramente vamos estar lá em cima nos patamares mais rigorosos. E isso neste momento está no patamar mais alto. Pois é, pode implicar, por exemplo, em vez de encerrar só às 13, encerrar mesmo o fim de semana todo. Fim de semana completo. Vamos ver. Vamos ver. Confesso que eu preferia esta medida como está agora, não é? Que é encerrar às 13. Pronto, há um setor que é mais atingido, a restauração, pronto, mas desenvolvendo-se o takeaway, dá de alguma forma aqui uma compensação, mas temo que não seja possível e que seja mesmo necessário fazer um sacrifício por uma boa causa, a ver se mais perto do Natal já podemos pelo menos estar em família. E estar em família. E estar em família. Isso a família vai ter de ser muito controlado mesmo assim. Eu não acredito que num mês e tal... Quando digo família, o mais família perto possível. Família restrita e família restrita. É um conceito mais restrito de família. Mas eu vi na última reunião, nós temos reuniões regulares com a Administração Regional de Saúde, a nível de CIM, das várias CIMs aqui do Norte, e eu vi na análise feita pelos matemáticos da Faculdade de Matemática do Porto, alguma esperança de que a situação esteja com toda aquela prudência que é preciso ter, porque isto é imprevisível, mas esteja a poder estabilizar e eventualmente começar a descer. Mas, repara, estas medidas têm uma semana e pico. Claro, ainda não produziram efeito. Demoram 15 dias a ver o efeito, não é? Portanto, acho que só mais lá para o fim do mês, meados do próximo, é que podemos ter uma noção mais rigorosa do efeito destas medidas. Sr. Presidente, estamos no final da nossa entrevista. Gostaria de lhe pedir... Já passou meia hora, também não queremos tomar-lhe muito tempo, visto o senhor também ser uma pessoa de muitos afazeres, e gostava-lhe de finalizar pedindo ao senhor uma mensagem a todos que estão a ver este direto, a todos que estão lá em casa, a todos os internautas que estão a assistir a esta entrevista. A mensagem que eu deixo tem duas partes. Uma parte que se prende com a situação e a renovação, porque nunca é demais nós insistirmos nas necessidades de termos um comportamento rigoroso de prevenção, de evitarmos as aglomerações, usarmos máscara, lavarmos as mãos com frequência e termos essas medidas que já estão tão bem integradas nas pessoas e tão divulgadas. Mas pratiquemos isso, todos, os mais novos, os mais velhos, todos, ninguém está isento de ter estes comportamentos seguros. E depois, deixar a todos uma mensagem de esperança. O Natal é uma época de esperança e, portanto, nós vamos todos ter aqui um Natal o melhor possível e termos a esperança de que o próximo ano seja um ano bem melhor do que este de 2020, do ponto de vista da saúde, que a vacina surja e seja acessível a todos aqueles que dela necessitam e possamos progressivamente ir retomando a normalidade o mais semelhante àquilo que tínhamos possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade que deu à VMTV para efetuar esta entrevista em direto consigo e muita boa sorte para o seu município. Esta foi a entrevista com o Dr. Raul Cunha, da Câmara Municipal de Faf, na Voz dos Autarcas. Já sabe, siga as nossas reportagens, siga os nossos diretos, faça like nos nossos vídeos, partilhe os nossos vídeos também, torne-se apoiante do nosso Facebook e do nosso YouTube. A todos vocês, fiquem bem, fiquem com saúde e protejam-se.